Então vamos começar aqui mais um vídeo e nesse aqui a gente vai mostrar mais uma vez que o Brasil não é para amadores. O assunto do dia é bebê reborn, sim. Não sei se você já viu alguma notícia ou alguma coisa sobre isso, mas basicamente são aquelas bonecas, os bonecos muito realistas, né, de bebês. E aí tá em todo lugar aí que tem algumas mães aí que estão levando, né, essa coisa do bebê, né, um pouco além, tá? Tá passando um pouco da conta, porque tá até contratando babá para esse bebê, para esse boneco que é muito realista, tá contratando babá, tá levando pro parquinho, tá levando pro médico. Então assim, tá tratando o boneco como se fosse um bebê real, tá? E aí minha esposa me mandou um vídeo de uma mulher falando que toda essa discussão que está tendo sobre esse tema e toda essa coisa que estão, de certa forma, atacando as mulheres que têm o bebê reborn aí, é por conta do machismo, tá? Que é por conta que a sociedade normaliza homens terem bonecos, né, action figures e tal, mas quando uma mulher tem um boneco ali, tratam ela diferente, né? Querem falar que ela tá ficando maluca e tudo mais. Então a gente vai comentar sobre esses casos aqui e eu vou trazer aqui a minha visão sobre tudo isso, tá? Então vamos lá. Eu, como sempre, trago alguns tópicos aqui sobre o assunto e dessa vez eu vou trazer exatamente o que essa mulher falou nesse vídeo, né? Doença ou machismo, né, da sociedade aí? Será que é uma doença? Será que essas mulheres aí que estão tratando os bonecos como se fossem um bebê real, né, como se fossem realmente os filhos delas, elas têm um problema psicológico, estão sofrendo de alguma coisa? Se eu não me engano, tá, pelo que eu já ouvi, pelo que eu li ali, esses bebês realistas eles estavam sendo utilizados para poder tratar alguns traumas e, de certa forma, tratar alguns problemas psicológicos que essas mulheres estavam sofrendo. Podem ser homens ou mulheres, tá? Mas aí essa coisa meio que saiu do controle e agora algumas mulheres estão comprando e estão tendo esses bebês como se fossem realmente bebês reais, né? Filhos mesmo. Então tá aparecendo um monte de vídeos aí, alguns são memes e tudo mais, né? Só para ganhar like, mas alguns são realmente situações que estão acontecendo na sociedade, tá? E aí eu queria saber a sua opinião. Você acha que essas mulheres elas estão sofrendo de algum distúrbio, alguma coisa, algum problema psicológico mesmo por conta de algum trauma? Ou é machismo da sociedade estar colocando esse assunto tão em alta, tão em pauta, tá? Na minha opinião, tá? Eu acho que depende, tá? A gente vai analisar aqui. Dá para comparar com bonecos colecionáveis que os homens compram? Então, cara, não dá pra comparar porque eu nunca vi nenhuma notícia de um homem levando um boneco, um boneco, uma action figure para um hospital. Eu nunca vi nenhum homem levando uma action figure para um parquinho para brincar como se fosse o próprio filho. Eu nunca vi um homem, né, elevando o nível do seu gostar daquele boneco ao extremo, né? A um extremo tão estranho, tá? Eu acho que é por isso que está chamando tanta atenção. Esse extremo ele é bem estranho. Então, a diferença entre os homens que têm bonecos aí, ao meu ver, é essa entre os homens e as mulheres aí que estão tendo, né, que estão dentro desse assunto que a gente está comentando aqui. É o nível do fanatismo. Sim, existem homens que são fanáticos pelas pelos seus bonecos de heróis e tal. Mas o fanatismo dessas mulheres não tá parando só em ter um boneco e gostar muito desse boneco e ser muito fã de um boneco e tal. Tá indo além, estão tratando como se fosse um ser vivo, tá? O nível de importância não é como se fosse um objeto, é como se fosse um ser vivo. Eu acho que esse é o problema que está causando aí tanta discussão sobre esse tema, tá? Estão falando que é um tipo de desvio de senso de maternidade, né? Que acontece até mesmo com pessoas que têm bichos, né? Que acabam tratando os bichos como se fossem humanos, como se fossem filhos e tudo mais. Então, já é algo que está acontecendo na sociedade por conta dessa falta, né? De algo para proteger, ao meu ver. E aí, por conta disso, esse instinto materno e esse instinto paterno que existem, né, naturalmente no ser humano,
acabam aflorando por coisas que eles gostam muito. Nesse caso podem ser os bebês reborn, mas também poderia ter sido um animal, alguma coisa, tá? E aí a gente vê que é um nível de fanatismo extremo quando você coloca todo esse amor, toda essa atenção que você gostaria de colocar para um filho em um boneco. E eu acho que esse está sendo o problema. O nível do fanatismo está sendo muito alto. Então é um problema sim, tá? É um problema por conta do nível, como eu estou falando. E aí já está entrando algumas discussões aí na internet se bebê reborn pode receber pensão socioafetiva, né? E aí, porque já existem alguns pedidos, né, a advogados, alguns pedidos estão chegando, alguns casos estão chegando aos advogados, desde pensão socioafetiva até, como é que fala? Estou tentando buscar aqui quando você divide a guarda, né? Tá, então essa divisão de guarda aí entre um pai e uma mãe que se separaram, né? Um marido e uma mulher que se separaram e agora vão ter que fazer a divisão da guarda desse bebê reborn. Será que isso vai para a justiça? E aí está sendo uma coisa que está sendo discutida já. E sinceramente eu acho que nem devia ser discutida, porque querendo ou não, é um objeto, não é um ser vivo. Como é que você vai fazer dividir a guarda de um brinquedo, né? De um boneco? Tá? Eu sei que deve ter o seu nível de importância para aquela pessoa, mas estão elevando demais, tá, o nível desse fanatismo. E isso eu acho que é um grande problema para a nossa sociedade. Isso mostra que o Brasil não é para amadores. Não sei ainda se isso está acontecendo só no Brasil, né? Se é algo só do Brasil ou se está acontecendo pelo mundo também. Pelo que eu ouvi até agora foi só de casos brasileiros, tá? Mas, cara, é meio assustador você pensar que alguém está colocando todo esse amor, toda essa atenção na criação de um bebê, né, que é falso, mas enquanto que poderia talvez ter adotado uma criança. Estou levando já para outro ponto de discussão aqui. Existem várias crianças em lares adotivos que estão esperando para receber esse nível de amor, esse nível de atenção, esse nível de cuidado que algumas pessoas, mulheres e homens, tá? Por isso que eu não estou segregando aqui, eu não estou colocando que são só mulheres que estão passando por isso, também já existem casos de homens que também estão colocando esse nível, né, de fanatismo nos bebês reborn. Então, eu estou querendo levar para o ponto de existem várias crianças que poderiam estar sendo adotadas por essas pessoas que têm tanto para dar, tanto amor, tanta atenção, e não estão correndo atrás disso. Talvez fazer uma campanha incentivando a adoção seria interessante pelo governo para poder tentar equilibrar essa loucura que está acontecendo, tá? E aí talvez pegar para essas pessoas e trazer uma opção de adoção, tá? De um bebê, de uma criança, né? Para você poder transferir esse amor, essa atenção para uma pessoa real, tá? Que precisa realmente de cuidados. Então, eu acho que a gente pode levar a discussão para esse lado, porque vamos lá, você já deve ter gostado muito de algo, você já deve ter dado muito do seu tempo, da sua energia para algo, tá? Mas você deve ter encontrado um limite para esse gostar, até mesmo um limite para esse seu fanatismo, por assim dizer, por esse algo. Você conseguia determinar uma linha muito bem clara do qual nível, qual seria o nível máximo desse seu gostar, tá? E aí, quando a gente está falando de filhos, esse limite ele não é tão claro, porque a gente entrega tudo que a gente puder pelo bem do nosso filho. E esse limite que não existe quando a gente está falando de filhos, de cuidar, de dar atenção, de tentar prover tudo que a gente puder para o nosso filho, essas pessoas estão colocando em um brinquedo. Então eu acho que isso é um problema também que está acontecendo. Que essa atenção poderia estar sendo destinada para pessoas reais, para crianças reais, para bebês reais, tá? Em casos psicológicos que tem que tratar, né, a mente dessa pessoa, aí eu acho que aí tem que ter um acompanhamento e além disso talvez tentar migrar aos poucos para uma outra coisa, para uma outra situação, como eu venho falando aqui, tá? Então, é uma coisa que está acontecendo muito, tá? E aí, esse vídeo em específico que a minha esposa me mandou, a mulher que usa isso, né, como essa mulher fez, para atacar os homens de alguma forma e levando essa loucura que está acontecendo para algum tipo de pauta, seja feminista, seja de esquerda ou alguma coisa diferente, eu acho que essa pessoa é tão louca quanto as pessoas que estão sofrendo desse fanatismo. Então, assim, eu acho que você tentar puxar
esse acontecido que está na mídia agora, para uma pauta, seja política, seja de feminismo, seja de alguma coisa, é uma loucura também, é um tipo de fanatismo meio complicado também que está acontecendo na sociedade atual, que tudo, né, tem que ter algo a mais. Eu acho que nesse aqui é só um caso de, cara, estão direcionando essa energia para o lugar errado e poderia ser redirecionada, e aí isso pode ser um tratamento que precisa ser feito com essas pessoas para poder redirecionar essa atenção que elas estão dando para o brinquedo para uma outra coisa, para um ser vivo que realmente precisa de cuidado. Não tem muito mais o que falar sobre esse assunto, eu acho que era só isso mesmo, tá? Então, e espero que esse vídeo aqui tenha trazido uma perspectiva diferente sobre esse tema para você. Espero que você tenha gostado, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal e assista outros vídeos aqui do canal. E é isso. Até a próxima. Valeu!